força, você emagrece dormindo. Se existisse um remédio ou alguns que realmente proporcionassem um emagrecimento definitivo, com que a pessoa pudesse continuar com seus hábitos antigos, comendo do jeito que quer, dormindo do jeito que quer, treinando do jeito que quer, o que não quer, nossa, essa pessoa que inventou já teria ganho o prêmio Nobel e seria a pessoa talvez mais rica do universo, mas infelizmente isso não existe. Já aconteceu com você alguma vez de você fazer alguma dieta, perder peso, mas logo em seguida reganhar todo o peso e às vezes muito mais? Esse é o tal do efeito sanfona. Se não aconteceu com você, provavelmente você conhece alguém que já padeceu aí desse mal. Isso é uma coisa muito frequente. Por quê? Porque as pessoas se submetem a dietas diferentes, milagrosas, remédios, fármacos por um período de tempo, tem uma perda e depois elas mantêm os velhos hábitos e tem um reganho, e esse reganho é maior porque o nosso corpo tem uma memória obesogênica. Eu tenho convicção que a obesidade é uma doença metabólica. O que você quer dizer com isso, Andréia? O seu metabolismo está desajustado por alguma razão, ou por falta de hormônios, ou por falta de nutrientes, mas a principal causa é uma coisa que a gente chama de resistência à insulina. A pessoa começa ao longo da vida a comer muito carboidrato, comer muitas vezes ao dia. Isso vai mantendo esse hormônio chamado insulina alto durante o dia por um tempo muito prolongado. Ocorre um erro metabólico aí nesse meio tempo e aí essa pessoa precisa de cada vez mais insulina para fazer o mesmo trabalho, e o trabalho da insulina é botar o açúcar para dentro da célula. Só que tem um detalhe: quando a gente tem uma insulina muito alta, acima de 6, 7, ela dá uma sinalização inflamatória para o nosso corpo. Ela começa a propiciar o aumento de algumas citocinas, sinalizadoras mesmo, porque o metabolismo fica alterado e ela não está entendendo o que está acontecendo. Essas citocinas inflamatórias vão fazer aquela inflamação crônica subclínica. Além disso, essa pessoa começa a engordar e aumenta uma coisa chamada gordura visceral, que é aquela gordura que fica perto, dentro do abdômen, do tórax, em volta dos órgãos. Essa gordura visceral também é grande liberadora de citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias vão aumentar mais ainda a resistência insulínica, vai virando um ciclo vicioso. Isso tudo também leva ao aumento do ácido úrico e outros marcadores inflamatórios. E aí, a insulina alta, o nosso metabolismo fica confuso. O que ela faz? Ela entende que você está passando privação, bloqueia a queima de gordura, você para de emagrecer, abaixa a sua taxa metabólica. Então, muitas vezes, a paciente chega para mim e fala: André, eu tô comendo menos e engordando. É verdade, porque a taxa metabólica tá baixa. E por último, pode chegar até começar a utilizar proteínas, e aí eu tô falando de massa muscular, para obter energia. Então, não é um bom negócio ter uma insulina alta. E o que abaixa a insulina, André? É remédio que abaixa a insulina? Existem alguns remédios, alguns fármacos que ajudam não só a baixar a insulina, como ressensibilizar aqueles receptores defeituosos da insulina, que é o que a gente chama de resistência insulínica. Só que eles ajudam, mas o grande protagonismo no tratamento da resistência insulínica e também do emagrecimento, evitar o que aumenta a insulina, que é justamente o consumo excessivo de carboidratos. E quando eu falo de carboidratos, eu falo tanto de doces quanto de salgados, tá? Então, tudo que eleva o açúcar no sangue. Então, eu acredito muito que nós podemos nos valer, sim, de fármacos no emagrecimento. Os que eu mais utilizo são os que me ajudam a tratar o metabolismo, como, por exemplo, os análogos de GLP-1, que vão me ajudar justamente a regular aí essa resistência insulínica, ressensibilizar receptores. Eu não gosto muito de usar psicofármacos no emagrecimento, porque na verdade o emagrecimento, no meu ponto de vista, apesar de ter um potencial ansioso, não é essa a base. Eu acho até que o que causa esse potencial ansioso na obesidade é o próprio distúrbio metabólico. Quando se fala em emagrecimento e obesidade, as mudanças de hábitos de vida são o mais importante. Então, a primeira coisa é mudar a alimentação.
Então, procurar comer no máximo 30 a 40% de carboidratos, e esses carboidratos devem ser carboidratos íntegros, carboidratos bons. Quando eu digo íntegros, é que eles não foram processados, eles não viraram farinhas, não viraram açúcares, né? O que seria? Folhas, legumes, raízes, alguns grãos e algumas frutas. Quando a gente processa uma fruta, por exemplo, faz um suco, mesmo que seja da fruta, a gente usa uma grande quantidade de açúcar, tira as fibras e isso vai aumentar a nossa insulina. A mesma questão serve para as farinhas. Comer comida de verdade, diminuir a porção de carboidrato. Antigamente, aquela pirâmide americana pedia 70% de carboidrato. Hoje eu falo em 30, 40% de carboidrato no máximo. E o resto seria proteínas, 40% de proteínas boas, 30% de gorduras boas, que poderiam ser o azeite, o óleo de coco, a própria castanha do coco, abacate, manteiga, uma boa banha de porco. Além disso, exercício físico. Exercício físico é imprescindível não só para a nossa saúde, mas também no processo de emagrecimento. Associar treino de força com treino aeróbico eu acho extremamente importante, e não podemos esquecer dos alongamentos também. Eu gosto muito do exercício físico em jejum, porque quando você faz o exercício físico em jejum, você acaba gastando um estoque que a gente tem de glicogênio no nosso corpo, e só depois que a gente gasta esse estoque de glicogênio é que a gente começa a queimar gordura. Então ele é um grande aliado no emagrecimento, treino em jejum. Além disso, o próprio jejum intermitente. Gosto demais porque o jejum intermitente, ele vai tratar a resistência insulínica e nunca quebrar o seu jejum com um carboidrato. Sempre quebre o seu jejum com uma proteína ou uma gordura boa. Uma noite de sono boa é indispensável para o emagrecimento consistente, porque sabe-se que a disruptura do ciclo circadiano causa uma falha na homeostase do nosso metabolismo energético, e aí a gente não consegue chegar então de volta numa situação que eu chamo de flexibilidade metabólica, que é quando eu tenho uma insulina baixa, uma gordura visceral baixa e, consequentemente, todos os marcadores inflamatórios vão abaixar. E quando você chega nessa situação de flexibilidade metabólica, aí a sua vida fica muito fácil, porque o seu metabolismo deixa de ficar confuso e ele acaba fazendo a coisa certa, que é sempre que ele precisa de energia, ele queima gordura e preserva músculo, porque ele sabe que músculo é tecido nobre. Eu gosto muito do treino de força no emagrecimento, porque quando a gente ganha massa muscular, a gente aumenta a nossa taxa metabólica, começa a produzir citocinas anti-inflamatórias, ajuda a reduzir a gordura visceral, ajuda a otimizar todo esse metabolismo. Então, quando você faz um treino de força, você emagrece dormindo. Não gosto da palavra dieta, porque quando a gente pensa em dieta, a gente pensa numa coisa, primeiro, provisório, não pode ser provisório, essas mudanças têm que ser pro resto da vida. Segundo, restritiva, também não precisa ser restritiva. A gente pode ter uma alimentação low carb, fazer jejum intermitente, comer uma dieta de um mediterrâneo, que são absolutamente saudáveis, favoráveis ao emagrecimento e que são muito saborosas também. É uma maneira muito bacana da gente se alimentar. Se eu tivesse que escolher uma dieta para saúde, para emagrecimento, seja lá o que for, talvez eu escolhesse a dieta do Mediterrâneo. Ela tem gorduras boas, proteínas boas, ela é pobre em carne vermelha, provê aí todos os nutrientes, tem muito ômega 3, né? Todos os nutrientes que a gente precisa. Então, hábito de vida é o mais importante. Eu tenho muitos pacientes que emagreceram 30, 40 quilos fazendo exercício físico, dormindo direitinho. Lógico que às vezes a gente usa alguns recursos farmacológicos por um período curto de tempo. E o mais importante é você saber onde está o seu peso, porque muitas vezes você está emagrecendo na balança, mas se você for fazer uma bioimpedância, você vai ver que você está perdendo músculo, e perder músculo não é nenhuma vantagem para ninguém. Então tenha um acompanhamento médico ou nutricional para que você saiba exatamente o que você está perdendo. E quando você perder todo o peso de gordura que você precisa, é importante que você faça a transição para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular, para que você fique com uma composição corporal ótima, que é sempre ter mais massa muscular do que massa de gordura. Quem vem comigo nessa mudança de hábitos de vida
para uma composição física ótima. Tô te esperando, tá? Gostou do vídeo? Dá um like. Ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo que eu tenho o maior prazer de responder. Até a próxima!